Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, eu sou Erasmo Coelho. Se você já é inscrito, obrigado por você fazer parte dessa família. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva, que compartilhe o vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante, sobre o vínculo e a aprendizagem dos filhos vindo por adoção. E dá aquela curtida, né? Compartilhe o vídeo com as pessoas que às vezes podem estar passando por essa situação, né, de dificuldade com os filhos em relação a tanto de adoção ou não, enfim. Vamos pensar sobre, principalmente em relação a essa pandemia, vamos pensar em relação a ajudar, né, aqueles que estão passando por esse tipo de questão, de problema nesse momento. Enfim, então vamos ao vídeo. Hoje eu vou falar sobre o vínculo e sobre a aprendizagem. Como que a gente pode pensar sobre a vinculação, né, dos pais na adoção e pensar também em ajudar o seu filho nas questões da aprendizagem. O meu filho, como eu já tenho falado em algumas lives, já tenho falado em alguns vídeos, enfim, meu filho tem 11 anos e tem dificuldade na leitura, né, ainda não sabe ler. Está aprendendo agora, graças a Deus ele já está começando a despertar para a leitura. Enfim, o que eu tenho feito? Eu fui de uma forma bem tradicional mesmo para alfabetizá-lo. Eu estou ensinando ele o Bá, Baby, Babô, o Tata, Titotu, todas as famílias silábicas, né? Eu estou trabalhando com as famílias silábicas. Eu baixei uma cartilha na internet, muito boa, e estou trabalhando nessas famílias com ele, né? De forma assim, começando pelas sílabas simples até as mais complexas, indo né, fazendo esse percurso, né? Então, o que isso tem, o que eu tenho percebido? Ao mesmo tempo em que eu tenho que criar esse vínculo, né, com o meu filho, não sobrecarregar ele em relação à aprendizagem, que isso também é uma coisa que ele vai aprender com o tempo, né? Eu tenho também que trazê-lo em relação a essa aprendizagem, porque nesse momento eu não tenho conseguido um professor particular para ele para me ajudar nessa questão da alfabetização. Então eu preciso de fazer alguma coisa, né? Eu não posso também deixá-lo assim, eu tenho que formar vínculo, mas também deixar sem aprender nada. Eu preciso também de sentar junto com ele e ensiná-lo de alguma forma. Então o que eu tenho feito? Tenho feito exatamente isso, né? Baixei uma cartilha, baixei algumas leituras, e nesse meio eu tenho percebido como ele tem se interessado por aprender. Converso sempre com ele da importância de ler e escrever, né? Da importância que tem de ler o mundo dessa maneira, né? De entender as letras, entender os números e ver qual é o significado que eles têm pra gente. Então eu tenho feito isso, né? Como eu falei, eu baixei uma cartilha, tenho trabalhado as leituras, né, dessas palavras mais simples até as mais complexas. Temos tentado fazer alguns textos curtos de 2, 3 linhas, né, para que ele já entenda como se processa, porque ele conhece as letras, conhece as vogais, as consoantes, mas a dificuldade é de juntar isso e formar uma palavra ou uma frase ou um texto, né? Então a gente está trabalhando sobre isso. Eu, como sou pedagogo e fiz alguma pós, né, sobre neuropsicopedagogia e psicopedagogia em relação à dificuldade de aprendizagem, o que eu tenho feito? Eu tenho observado tudo que ele gosta. Por exemplo, ele gosta do filme Velozes e Furiosos. O que eu tenho feito? Eu tenho trabalhado em cima disso, né? Eu pego uma frase ou o nome do filme, transformo aquele nome em famílias silábicas, e daquelas famílias silábicas eu vou começar a trabalhar com ele, porque vai ser algo do interesse dele, do que ele se interessa por aquilo, né? Não é algo assim completamente aleatório, que não vai ter sentido para ele. Ou se não jogos, né? Os jogos do videogame ou do computador, do celular mesmo, eu procuro sempre pegar o nome desses jogos e inserir nessas atividades para que ele desperte para aprender. O mais interessante é que agora, ao dormir, por exemplo, ele já tem interesse em pedir que eu leia uma história para ele, né? E a gente tem dias que eu consigo
pegar, por exemplo, eu consigo fazer com que ele leia, por exemplo, ou tente ler, por exemplo, 1, 2 linhas. Isso para mim tem sido muito importante. Mas é aquilo que eu falei anteriormente, eu também não posso cobrar muito porque eu preciso de criar vínculo. Nós estamos há 1 mês juntos, 1 mês e uns dias. Eu também não posso ficar assim exigindo tanto dele, porque isso vai ser algo que ele vai aprender com o tempo também. Mas não posso também, enquanto um pai, enquanto um professor, ser negligente em não oferecer a ele alguma coisa em relação à leitura. Então eu tenho feito isso. Então, para você que é pai, para você que vai ser pai por adoção e que às vezes, né, os pais, né, por adoção pensam assim: eu vou adotar uma criança que não tenha nenhuma deficiência ou nenhuma questão de aprendizagem. Mas na grande maioria, 97, 98% das crianças têm defasagem escolar, porque se foram negligenciados em outras questões, com certeza vai ser afetado na parte pedagógica, com certeza vai. E isso, quando vier para você, os seus filhos ou o seu filho, você tem que ter muita paciência, muito afeto, muito amor para contribuir com o professor, né, para ajudá-lo. E criar estratégias para isso, né? Criar estratégias para que você consiga ajudar o seu filho. E eu tenho feito isso, né? E nesse tempo que eu tenho feito isso, eu tenho já observado um grande avanço, né? Então, assim, esses dias eu peguei umas 18 palavras, né, de uma determinada família silábica. Ele conseguiu ler todas as palavras, né? E eu tenho ensinado ele coisas assim muito básicas de que ele deveria ter aprendido quando estava na educação infantil, por exemplo, que é de sentar corretamente para escrever, né, para ler, colocar a mão sobre a folha ao escrever. Preciso de pedir que ele passe o dedo ou o lápis debaixo de cada sílaba, de cada pedacinho, para que ele entenda aquilo e foque a atenção ali. O que às vezes eu percebo é que assim, a atenção dispersa um pouco. Eu preciso estar o tempo inteiro com ele dizendo: preste atenção, olha aqui. Mas isso é com o quê? Com amor, com paciência, com carinho, com afeto. Tem hora que você tem que parar e respirar. Porque é algo que precisa de muita dedicação mesmo. E assim, ensinar filho é mais difícil do que ensinar o filho dos outros, né? Porque ser pai e professor é muito difícil. Então tem que ter muito mais paciência para ensinar os nossos filhos, né? Mas a gente consegue. Então quero dizer para você que é pai, que seja por adoção ou não, se você for ajudar o seu filho nesse momento, né, da pandemia, nesse momento, em algum momento, tentar buscar para ajudar o seu filho coisas que interessem a eles, né, coisas que tenham valor para eles. E assim, nós estamos vivendo esse momento, né, nós temos esse tempo para nos dedicarmos um ao outro. Eu tenho me dedicado nisso com ele, sabe? Eu tenho me esforçado para ajudá-lo. Porque às vezes ele pergunta assim: pai, como se escreve isso? E isso me dá uma certa agonia, porque assim, meu filho já tem 11 anos e ainda tem essa dificuldade. Eu preciso de ajudá-lo. E eu tenho percebido que ele tem mostrado interesse em querer aprender. Isso para mim tem sido de grande valor, né? Porque eu tenho percebido que o que eu tenho feito tem surtido efeito. Então assim, para você que assistiu esse vídeo todo, compartilhe esse vídeo para ajudar algumas pessoas que tem os seus filhos, né, que tá passando por esse problema, e pode deixar aqui embaixo alguma questão, alguma dúvida, pode me chamar para eu poder ajudar em relação à aprendizagem, porque assim, não que eu sei muita coisa, mas assim, como eu estudei, né, eu tenho essa questão de ser pedagogo e trabalhar em escola, trabalho em 2 escolas, isso me ajuda nesse momento. Esses dias mesmo, uma mãezinha me procurou, agora não me lembro se foi aqui no YouTube ou foi no Instagram, ela me procurou para ajudar. Então eu passei para ela todas as
todos os materiais que eu tenho usado com o meu filho para ela ajudar os filhos dela, né? Ela tá percebendo essa dificuldade. Mas é aquilo, ajudar os filhos, mas sem se perder na questão de criação de vínculo. E ao ensinar o seu filho, você está criando um vínculo com ele também, na questão de mostrar para ele que é importante, que você se importa com ele nessa questão. Eu não estou aqui defendendo a questão de que tem que forçar a criança a aprender. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que ninguém precisa de forçar ninguém a aprender nada, porque vai ter todo um tempo para aprender. Mas também não deixar de lado essa questão de meu filho não, né? O que meu filho está fazendo o quê? Né? Vamos ajudar. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo, espero que esse vídeo ajude algumas pessoas, ajude bastante gente em relação a essa questão de aprendizagem. Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Grande beijo.